Se você pensou em desistir hoje, isso não começou agora. Começou em silêncio. Começou naquele momento em que você percebeu que está dando mais do que recebe. Começou quando você se cansou de tentar explicar o que sente e ninguém realmente entendeu. Tem um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Ele aparece na vontade de parar, na dúvida que insiste em voltar, na sensação de que talvez não valha mais a pena continuar. E o mais difícil não é sentir isso. É sentir isso sozinho. Talvez você esteja aqui agora porque ninguém percebeu, ou porque você não quis mostrar, ou porque você já tentou ser forte por tempo demais. Mas deixa eu te dizer algo direto. O fato de você ainda estar aqui não é fraqueza, é resistência. Mesmo cansado, mesmo sem certeza, mesmo com tudo dizendo para parar, você ainda não desistiu. E isso muda tudo. Você não quer desistir de verdade. Você quer parar de carregar o que ninguém vê. Porque o problema não é só o que acontece fora, é o que fica ecoando dentro depois que tudo acontece. É aquela conversa que você repete na cabeça. Aquela dúvida que cresce mesmo quando ninguém está olhando. Aquela sensação de que, por mais que você tente, nunca parece suficiente. E aí vem o pensamento mais silencioso de todos. Talvez não seja para mim. Talvez eu não consiga. Talvez eu esteja insistindo em algo que não vai dar certo. Isso cansa. Cansa de um jeito diferente. Não é um cansaço que se resolve dormindo. É um cansaço de existir dentro de um conflito constante. Você continua, mas por dentro já está diminuindo o ritmo. Já começa a se preparar para parar, mesmo sem admitir. E o mais perigoso é isso. Não é desistir de uma vez. É ir desistindo aos poucos. Um pouco de vontade a menos. Um pouco de esperança a menos. Um pouco de você ficando para trás a cada dia. E quando você percebe, já não é mais sobre o sonho. É sobre tentar não se decepcionar de novo. Mas tem uma verdade que você talvez ainda não tenha encarado. Esse peso que você sente não é um sinal de que você deve parar. É um sinal de que você está carregando mais do que deveria sozinho. Você não precisa de mais motivação. Motivação é instável. Ela aparece e te levanta por um momento. E depois vai embora quando você mais precisa. O que você está sentindo não é falta de motivação. É excesso de expectativa sobre como as coisas deveriam ser. Você acreditou que seria mais rápido, que seria mais claro, que em algum momento tudo faria sentido sem tanto esforço. Mas não é assim que funciona. O que ninguém fala é que o caminho certo também cansa. O caminho certo também confunde. O caminho certo também faz você duvidar de si mesmo. E isso não significa que você está perdido. Significa que você está dentro do processo. Existe uma diferença que muda tudo. Você não está cansado do caminho. Você está cansado de lutar contra o fato de que o caminho é difícil. Quando você aceita isso, algo muda. A resistência diminui. A cobrança perde força. E o peso começa a ficar mais leve. Os estoicos já entendiam isso há muito tempo. Você não controla o que acontece, mas sempre controla como responde ao que acontece. E talvez o que está te esgotando não seja o desafio, seja a tentativa constante de fazer o desafio desaparecer. Agora você chegou naquele ponto que ninguém gosta de encarar. O ponto em que não dá mais para fingir que não sabe. Existe uma escolha diante de você. E não escolher também é uma escolha. Desistir vai trazer alívio. Um alívio imediato. Você para de se cobrar, para de tentar, para de se frustrar. Mas esse alívio tem um preço. Ele não some. Ele volta. Volta quando você vê alguém seguindo. Volta quando você lembra do que queria ser. Volta quando o silêncio aparece e você se pergunta o que teria acontecido se tivesse continuado. E essa pergunta não tem resposta. Só tem peso. Continuar também tem um preço. É desconforto. É dúvida. É andar sem garantia. Mas existe uma diferença que pouca gente percebe. Quando você continua, você ainda tem possibilidade. Quando você desiste, você só tem explicação. E viver se explicando cansa mais do que tentar mais uma vez. Então a questão não é qual caminho é mais fácil.
Nenhum é. A questão é qual dor você está disposto a carregar. A dor de continuar tentando ou a dor de nunca descobrir até onde poderia chegar. Esquece a ideia de que você precisa voltar com tudo. Isso só aumenta a pressão e te coloca de novo no mesmo ciclo. Você não precisa de força máxima. Você precisa de direção mínima. Continuar não significa dar um grande salto. Significa dar um passo honesto. Um passo que você consegue sustentar hoje, mesmo sem motivação, mesmo sem clareza total. Porque é isso que reconstrói você por dentro. Não é intensidade, é constância silenciosa. Talvez você tenha tentado fazer demais de uma vez. Talvez tenha exigido de si algo que não era sustentável. E quando não conseguiu manter, interpretou isso como fracasso. Mas não foi fracasso. Foi excesso. Agora faz diferente. Reduz o ritmo. Simplifica o caminho. Escolhe uma única ação que te aproxima do que você quer. Só uma. E faz isso hoje, sem prometer nada para o futuro. Sem pensar em quanto falta. Apenas hoje. Porque quando você consegue continuar em um dia difícil, você começa a reconstruir algo mais forte do que motivação. Você começa a construir confiança em si mesmo. Agora você começa a enxergar com mais clareza. Não porque o mundo mudou, mas porque a forma como você olha para ele está mudando. Existe uma linha invisível que separa duas coisas: o que depende de você e o que nunca dependeu. Quando você mistura essas duas coisas, nasce a frustração. Você tenta controlar o resultado, o tempo, a reação dos outros, as oportunidades. E quando isso não responde como você espera, vem o desgaste. Os estoicos deixaram isso muito claro. Você não controla o que acontece, mas controla a decisão que toma depois que acontece. E é aqui que muita gente se perde, porque espera sentir vontade para agir. Mas o controle real não está na vontade, está na escolha. Você escolhe agir mesmo sem querer. Você escolhe continuar mesmo com dúvida. Você escolhe não parar, mesmo quando tudo parece mais fácil se você parar. E toda vez que você faz isso, algo muda internamente. Você deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzir, mesmo em meio ao caos. Não é sobre ter tudo sob controle. É sobre não se perder de si mesmo quando nada está sob controle. Agora fica em silêncio por um instante. Sem pressa de sair daqui. Você chegou até este ponto. Mesmo com dúvida, mesmo com cansaço. Isso já diz mais sobre você do que qualquer resultado. A vida não pede que você tenha certeza. Ela pede que você siga, mesmo sem ela. Talvez nada mude de um dia para o outro. Talvez amanhã ainda seja difícil. Mas existe algo que já mudou. Você decidiu não parar agora. E às vezes, é isso que mantém tudo de pé. Não uma grande virada, mas uma decisão silenciosa de continuar. Se você ainda está ouvindo isso, então você ainda não desistiu. E enquanto isso for verdade, a sua história ainda está em movimento.